Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Curiosidade de Futebol. No episódio de hoje, iremos falar sobre como o futebol veio para o Brasil. Primeiramente, iremos falar de onde surgiu o futebol. O futebol, como é conhecido atualmente, teve sua origem no Reino Unido, mais especificamente na Inglaterra. No entanto, as origens do esporte podem ser rastreadas aos jogos e atividades semelhantes, que eram praticadas em diferentes culturas ao longo da história. Na Inglaterra, o desenvolvimento do futebol moderno começou no século XIV, quando as diferentes formas de jogos de bola eram praticadas em escolas e comunidades. As regras variavam muito de um local para o outro e havia uma grande diversidade de estilos de jogo. Em 1863, foi fundada a Associação de Futebol na Inglaterra, com o objetivo de estabelecer regras de padronização de jogo. Nesse momento, foram definidas regras que estabeleceram as bases do futebol como conhecemos hoje, incluindo a proibição do uso das mãos, com exceção do goleiro, e a proibição de agarrar ou empurrar outros jogadores. A partir dessa padronização, o futebol começou a se espalhar e ganhar popularidade em todo o mundo. A sua simplicidade e a facilidade de se jogar com poucos recursos contribuíram para a sua disseminação. O esporte logo atravessou fronteiras e se tornou um fenômeno global, com diferentes nações adaptando e incorporando o futebol em suas culturas esportivas. Portanto, enquanto a origem do futebol moderno está na Inglaterra no século XIV, a ideia de chutar uma bola em direção a objeto e o uso de bolas em atividades recreativas tem raízes muito mais antigas em diversas culturas ao redor do mundo. E como é que o futebol veio parar no Brasil? O futebol foi introduzido no Brasil por meio de influências marinheiros, imigrantes europeus e brasileiros que estudavam na Europa no final do século XIV. Acredita-se que o esporte tenha chegado no país por volta de 1894, quando um grupo de britânicos residente em São Paulo organizou uma partida de futebol. Um marco importante na popularização do futebol do Brasil foi a formação do primeiro clube de futebol do país, o São Paulo Athletic Clube, fundado em 1888 por Charles Miller, um brasileiro educado na Inglaterra. Miller é frequentemente acreditado por trazer uma bola de futebol e as regras do esporte ao Brasil após retornar da Europa, onde teve contato com o jogo. O esporte começou a se espalhar rapidamente por meio de clubes e escola. Em 1902, o Clube Atlético Paulistano organizou o primeiro campeonato de futebol do Brasil. O crescimento do esporte também foi auxiliado pela construção de campos e estádios, bem como a formação de ligas e associações esportivas. A participação do Brasil em competições internacionais, como a Copa do Mundo, também desempenhou um papel crucial na popularização do futebol, embora a primeira Copa do Mundo tenha ocorrido em 1930, no Uruguai. O Brasil começou a se destacar no cenário internacional a partir da década de 1930, quando formou uma equipe competitiva que alcançou o terceiro lugar na Copa do Mundo de 1938, na França. Com o tempo, o futebol se enraizou profundamente na cultura brasileira, tornando-se uma paixão nacional e uma parte essencial da identidade do país. A habilidade excepcional dos jogadores brasileiros, aliada ao sucesso da seleção nacional, contribuiu para a popularidade contínua no futebol do Brasil e para o desenvolvimento de uma rica tradição futebolística no país. E por fim, esse foi um breve resumo de como surgiu o futebol no Brasil. E para quem está chegando agora, já deixa o like, se inscreve, compartilha com um amigo e vamos para o próximo. Muito obrigado, valeu, fui, falou!